Então vamos sentar, né? E abrir a palavra de Deus lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. E vamos ler do versículo 16 a 18. Nós estamos falando muito sobre o homem interior, o homem exterior, né? E nós vamos continuar nestas mesmas coisas. As verdades de Deus, elas são gravadas no nosso coração pela repetição. Então vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, ele apresenta aqui dois homens. Ele fala assim: o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Repare bem, ele está dizendo, nós não vamos ficar atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, estão sujeitas ao tempo. E as coisas que nós não vemos, que não se veem, são as coisas eternas, que não têm mais fim. Então nós vamos falar justamente disso aqui. Paulo apresenta dois homens em um só. Ele fala, o homem exterior se corrompa, contudo lá dentro de nós, um homem interior está se tornando novo. Então ele apresenta dois homens, o homem exterior e o homem interior. Então eu preciso descobrir estas coisas, ter conhecimento destas coisas. Esse homem interior, quando é que ele vem a existir? Se Paulo fala que em nós existe um homem exterior e também um homem interior, então isso aqui é verdade. Isso é verdade. Agora eu preciso descobrir o que é esse homem exterior. O que é este homem interior? Um está se corrompendo, e ao mesmo tempo o outro está se renovando. Está acontecendo dentro de mim duas coisas simultâneas. Uma coisa externa se corrompendo e uma coisa interna se renovando. O que é isso? Isso aqui é o Evangelho. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse homem interior. Nós estamos nesse mesmo assunto e repetindo as mesmas coisas essas semanas todas, para que fique bem claro na nossa mente isso que nós temos dito. Então vamos lá. Vamos lá de novo, Gênesis capítulo 3, né? Vou falar de novo da queda do homem. Você nunca mais vai esquecer estas coisas, nunca mais. Então, Gênesis capítulo 3, vamos ler aqueles dois versículos também do capítulo 2, versículo 16 e 17 de Gênesis 2, depois capítulo 3. 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Agora, por que não comerás? Olha como Deus deixa claro o que vai acontecer com eles. Porque no dia em que dela comeres, o que vai acontecer quando eles comerem do fruto? Certamente morrerás. Então Deus está dizendo, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Isso aqui é verdade. Eu preciso saber isso aqui. O capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? A mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que você não vai morrer, Deus mentiu para você. Deus sabe que no dia em que você comer dele, vos abrirão os olhos, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vindo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento,
Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Para até aí. Deus disse que se eles comessem do fruto, eles iriam morrer. Eles foram enganados pela serpente, comeram do fruto. Olha, é por repetição. Eles comeram do fruto e continuaram vivos. Mas Deus disse que eles morreriam. Então a palavra de Deus não pode mentir. Então eles morreram, em algum lugar eles morreram. Então, para mim entender essa morte, eu preciso saber a tricotomia do homem, como o homem é formado, quantas partes o homem tem. Porque nós temos 3 partes, né? De fora para dentro: corpo, alma e espírito. É assim que a Bíblia apresenta o homem, possuidor de 3 partes. Na teologia é a tricotomia, né? A trindade do homem: espírito, alma e corpo. Então eu preciso conhecer esse mecanismo, senão eu mesmo não me conheço como crente. Eu não sei o que é alma, o que é sensação, o que é espírito. Então muitas vezes a pessoa está cheia de emoções, não tem nada a ver com o espírito. Ela pensa que aquilo é voz de Deus, mas não passa de emoções da alma dela. Ela ouve um canto que emociona, né? Ela ouve aquele canto, mexe, altera as emoções, ela chora, ela fala assim: eu estou sentindo muito a presença de Deus. Ela está só no estado emocional, ligada no estado emocional na alma. E aquilo é uma emoção, não tem nada da presença de Deus. Deus é espírito. Às vezes quando Deus se manifesta, a alma e o corpo não sentem nada, é totalmente diferente. Agora eu desconheço o que é alma, então às vezes eu vou chorar, que é bom chorar. Eu ouço uma música que me emociona, eu falo: ai, que glória, não, eu só estou emocionado, a minha alma que está em ação, meu espírito está numa outra dimensão, totalmente diferente. Então eu preciso me conhecer. Se você conhecer esse detalhe, espírito, alma e corpo, e você souber como eles funcionam, você começa a entrar numa dimensão profunda em Deus. O que Hebreus 4,12 fala? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir, presta atenção, dividir alma e espírito. Ela divide as 2 partes mais profundas do homem. A alma, que é as emoções, os pensamentos, e divide o espírito. A palavra de Deus, ela divide essas 2 coisas internas do homem. Enquanto eu e você não formos divididos, não soubermos o que é espírito, o que é alma, então a gente vive mesclado, a gente confunde emoção com fé. A maior parte do povo de Deus, ele não sabe o que é fé. Ele pensa que fé é sentir alguma coisa, sentir. Quando a Bíblia fala que fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que eu não vejo. Não tem nada a ver com emoção. Então uma grande fé que é pregada hoje é sensação. Sente, sente. Eu preciso sentir, preciso tocar, eu preciso mexer, eu preciso me emocionar, eu preciso me descontrolar. É uma fé emocional. Na hora do vamos ver que a pessoa está num conflito, numa luta terrível, ela descobre que o mundo emocional dela não vence nada, ela não tem fé. O que ela teve até agora foi só um estado emocional, nada mais que isso. Então, enquanto eu não entender, olha, você vê que os homens de Deus na Bíblia que enfrentaram coisas terríveis, eles tiveram que destruir as emoções deles. Se eles fossem pela emoção, eles não fariam o que Deus havia os chamado para fazer. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, vem aqui, você vai sacrificar o seu filho. Ele esperou 25 anos para ter aquele filho. E Deus agora pede o filho como um sacrifício. Ele lutou 25 anos, fez um montão de coisa errada até que o filho veio pela promessa. Agora Deus pede para matar o filho que ele deu. Abraão pegou o menino, foi lá para o monte Moriá, e você sabe essa história toda. E até o último instante ele teve que anular aquele afeto. Qual pai tem coragem de matar filho? Não tem. Imagine que Abraão teve que ser triturado nas suas emoções, na sua afeição pelo filho, para poder obedecer a Deus. Então Deus deixou ele ir até o fim, anular as emoções dele, e disse: agora eu sei que você me teme, você não negou seu próprio filho, e proveu um cordeiro lá que simboliza Jesus Cristo.
Então o que acontece? Se eu não souber o que é alma, o que é espírito, nós passamos muitos conflitos e lutas na vida. Então quando vem coisa boa, minha alma fica aflorada, feliz. E quando vem os problemas que me deixam angustiado, triste, amargurado, se eu não souber como dividir isso, eu caio na amargura, na tristeza, na angústia e fico travado naquilo. Quanta gente vai fazer a obra de Deus, é comigo, eu vou fazer. Na hora que vem as angústias, as perseguições por causa da palavra, não é isso que eu estou querendo. Então Deus precisa de homens e mulheres que creem, ainda que estejam angustiados, tristes, com medo, mas a alma é dividida, é posta de lado e ele anda por fé, não por emoção. Então, para a gente sair dessa transição da emoção, leva anos, meus irmãos. E tem muita gente que vive 50 anos dentro da igreja, nunca descobriu isso na vida dele. Então, o nosso mundo emocional é alma. Eu penso, eu sinto, eu me emociono. Agora, o mundo de Deus é espírito, é a parte mais profunda do homem. Por isso que quando Deus fala, Jesus falou, Deus é espírito, não é alma como nós. Então, os verdadeiros adoradores vão adorá-lo como? Em espírito e em verdade. Não é uma questão de emoção adorar a Deus. É em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para ser os seus verdadeiros adoradores. Está bem claro isso na sua mente? Então, se você começar a prestar atenção, falar, Deus, abra o meu entendimento. Você vai descobrir esse homem exterior que nós vamos falar e o homem interior. É duas forças dentro de você, lá dentro. Você quer as coisas de Deus, mas você vê que você é estranho mais para fora, que ao mesmo tempo que você quer todas as coisas de Deus, você tem muito problema, muito conflito, muita emoção, muito atrito em você mesmo. Então é como se fosse duas forças se revolvendo lá dentro de você. Entende? Uma hora você parece que está firme, daqui a pouco desgoverna-se totalmente nas emoções, fica travado. Mas, meu Deus, o que é isso? Parece que Deus se ausentou de mim. Não, Deus não se ausentou, é meu estado emocional que é estranho. Então vamos lá, vamos caminhar. Então vamos no mesmo texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5. Vamos ver aqui a tricotomia do homem, que ela é muito esclarecida no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 5, aquele versículo 23, olha lá. Deus está fazendo uma obra nos 3 níveis de nós. Veja o que ele diz no versículo 23. E o mesmo Deus de paz, 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, a alma, o corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo apresenta o homem espírito, alma e corpo, de dentro para fora, espírito, alma e corpo. Então, aquela liçãozinha que você já ouviu eu dizer 1000 vezes. Meu corpo tem 5 sentidos, conhece o mundo material, ele tem olfato, visão, paladar, tato. O meu tato traz informações, se é áspero, se é liso, meu olfato, o cheiro, meu paladar, o sabor, meu ouvido ouve, meus olhos vê tudo colorido. E isso traz informações e vai parando aqui no meu HD. Minha alma, eu tenho consciência da minha existência, eu penso, eu estou pensando. Eu tenho informações, eu tenho um poder de decisão, né? Eu decido, vou comer, não vou comer, eu vou fazer, a decisão, você decide isso na alma. E um mundo emocional complexo que você nem imagina. Um mundo emocional complicado dentro de mim. Entende? É a minha alma, essas mente, vontade e emoções. Meu espírito, a parte mais profunda, a parte semelhante a Deus, que consegue penetrar no mundo sobrenatural, adorar a Deus,
E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aonde é que vem as revelações sobrenaturais? Não é na tua alma, ela vem lá do Espírito. E você passa a compreender coisas que a tua cabeça nunca pensou. O Espírito, eu conheço a Deus, eu adoro a Deus. O Espírito Santo, lá no meu espírito, ele fala assim, você é filho de Deus. Ele testifica lá, não é na minha alma. A fé é uma obra no espírito, é convicção, não é emoção. A fé não precisa de ponto de contato para crer. Se ela precisa de uma coisa material para acreditar, já não é fé. A fé é algo que vem do meu espírito, lá de dentro, uma coisa sobrenatural. Então, quando o homem comeu do fruto, ele morreu aonde? Essa parte espírito. Ali que está a semelhança de Deus, a parte que comunica o homem com Deus, que se relaciona. O homem morreu, dentro dele ele morreu o espírito. Então o homem perdeu o contato com o mundo sobrenatural, ele passou a ser um ser exterior, escravizado pelo seu próprio corpo, escravizado pelas paixões do corpo. A alma ficou escravizada pelos sentimentos do corpo, totalmente submissa a eles. Então um apagão deu dentro do homem, ele perdeu o contato com Deus. E essa morte do espírito, ela trouxe um problema, ela trouxe uma destruição para a alma. Se você for ver os primeiros capítulos 1 e 2, Adão não tem um sentimento de angústia, de tristeza. Ele tinha uma alma equilibrada, limpa, perfeita. Né? Deu nome a todos os animais, uma inteligência, não repetiu nada. Olha quantos animais e insetos e bichos que tem. Adão deu nome a todos sem repetir nada. Mas depois do pecado, a primeira coisa, tenho medo de Deus. Ele já mudou, teve medo, se escondeu, já começou a acusar a mulher. Olha a alma como mudou. Então quando o Espírito Santo morre, a alma é destruída, ela é contrária. Lá em Romanos, o que Paulo fala? Que a mente do homem está num estado de escuridão, entenebrecida. Escurecida. A mente do homem para Deus se tornou uma coisa louca, desgovernada. A mente do homem, a sabedoria do mundo, ele fala em 1 Coríntios, é loucura diante de Deus. Então, por mais inteligência que exista no mundo, que o homem seja inteligente, a inteligência dele ainda é loucura diante de Deus. Então o mundo emocional do homem, essa alma foi destruída, a mente do homem foi destruída, o mundo emocional do homem foi destruído. Então a alma do homem é uma coisa atrofiada, contrária, né? Se a gente pudesse ver a alma das pessoas, a gente ia ver você já viu eu já vi pessoas desse tamanho assim, que nasceu toda torta assim, ó, parece um monstrinho, não desprezando elas. Então, quando você olha uma pessoa assim, você, meu Deus, dá até você fala, meu Deus, como é que pode? Então, a alma do homem, ela é assim. É uma coisa distorcida, um caráter distorcido. Uma coisa tenebrosa escondida ali dentro. Se a gente pudesse ver a alma, a gente ia tomar um susto, porque às vezes a pessoa é bonita, né? Por fora. Mas dentro tem um monstro camuflado ali na alma dela. Capaz de matar, de fazer mal para uma criança, de roubar. Nossa, é uma coisa, é um descontrole. E o corpo se tornou o corpo do pecado. Esse corpo aqui, ele vai envelhecendo, enfraquecendo, e a morte está nele, ele vai morrer. Está bem claro isso? Então, recapitulando. Quando o homem pecou, ele morreu no espírito, morreu por dentro, apagou-se. Deu um apagão dentro dele. Esse espírito foi uma coisa que existe dentro do homem, mas é morto, sem função nenhuma. A alma do homem foi atrofiada, distorcida, estragada, e o corpo se tornou o corpo do pecado. Um corpo sujeito à morte, a doenças, a fraqueza. Por que existe doença? Você não vê. E Deus criou as doenças. Mas por que existe? Por causa do pecado. Esse corpo ficou tão debilitado que ele está sujeito a se gastar, a ficar doente, a ser invadido por corpos estranhos.
Então a doença não é um diabo. Todo mundo fala que qualquer doença é um demônio. Não, a doença é por causa desse corpo. Ela existe por causa do pecado no mundo. Então, o primeiro casal aconteceu isso. Eles geraram filhos e filhas e todos já nasceram estragados como eles. Uma raça de seres humanos pecadores. O pecado é esse ser estragado que produz coisa errada. Então nasceu uma raça de homens estragados, todos estragados. A raça humana, Paulo fala, não há um justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos juntos, e se tornaram inúteis aos olhos de Deus. Então, uma pessoa pode ter feito faculdade, pode ser educada, ser muito inteligente, falar assim, olha, eu não faço mal para ninguém, eu não tenho vício, eu sou muito bonzinho, mas ela é estragada. Essa coisa, pecado, vive nela, ela é estragada. Ela teve uma boa educação, mas todos pecaram. Então quando você vê o homem com esse comportamento horrível de corrupção, de tudo isso, você fala, olha o que é o pecado. O homem não consegue não ser corrompido. Aspas, né? Por isso que a salvação não é por obras. Porque o homem corrompido não produz a obra verdadeira para a salvação. Foi por isso que Deus nasceu como homem, assumiu um corpo humano, nos representando, foi para a cruz e pagou a nossa redenção ali. É aquilo, olha, meus irmãos, o que salva o homem não é o meu jejum, não é o meu dízimo, se eu frequento a igreja todos os dias, se eu tenho cargo na igreja, se eu sou pastor, isso aí não resolve. O que salva o homem é o sacrifício da cruz, não é por obras para que ninguém se glorie, porque o melhor da nossa obra, eu posso fazer uma coisa extraordinária, ser louvado pela igreja, o pessoal da igreja fala assim, pastor, o senhor está de parabéns, que obra extraordinária, foi tudo impecável, isso e aquilo, mas quando esse melhor chega diante de Deus, a fonte dele é um homem estragado. Então quando ele chega diante de Deus, ele chega manchado pela carne. O que é defeituoso nunca vai produzir uma coisa perfeita, vocês entendem isso? Foi por isso que Jesus Cristo veio, porque não tinha um na terra que pudesse fazer o que ele fez. Então ele veio, nasceu sem pecado, só teve uma mãe humana, mas a genética dele é de Deus, ele teve um pai sobrenatural, a semente que foi gerada no ventre de Maria era Deus, semente de Deus ali, o sangue daquela criança era sangue de Deus. Então Jesus não nasceu como nós, herdou herança de Adão, ele veio de um pai eterno, gerado pelo Espírito Santo. Ele só precisou de um corpo feminino para gerar a carne dele, para ter um corpo semelhante a nós. Tá bem claro isso na sua mente? Então a obra dele é perfeita, feita por um ser perfeito, não tem uma mancha, uma vírgulazinha de defeito, e é isso que salva o homem. Preciso ter bastante clareza. Sabe por quê? Para mim chegar diante de Jesus, ajoelhar e falar, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te amo, eu entendo o que o Senhor fez, eu entendo o que o Senhor fez, eu entendo, eu te adoro, eu quero me perder de tanto te adorar. Enquanto o homem não entender que ele é estragado, que o melhor dele é contaminado, que a sua melhor obra não serve para nada se comparando à obra de Cristo na cruz, ele ainda é orgulhoso e acha que é alguma coisa dentro da igreja. Se humilhar não é falar, Senhor, eu me humilho, eu sou um verme. Não. Se humilhar é reconhecer, Senhor, o que o Senhor fez foi impecável e perfeito. Reconheço, isso é se humilhar e aceitar o que ele fez. Está bem claro isso? Então, e agora? Como o homem vai sair dessa situação? Jesus fez a obra dele. Nós vamos falar sobre o novo nascimento, mas você pode ver que não existe novo nascimento no Velho Testamento. Lá ninguém nascia de novo. Ezequiel 36, ele disse, olha, vou fazer uma nova aliança com vocês, vou dar para vocês um coração novo, vou pôr dentro de vocês um espírito novo,
Mas aquilo não se cumpriu. Quando se cumpriria? Com a morte de Cristo na cruz, na nova aliança. Então, o único meio do homem sair dessa situação depois que Cristo pagou o preço é nascendo de novo. Então vamos ler isso aí. Está bem claro sobre essa morte, queridos? Está bem claro isso? Então, uma pessoa que não encontrou Jesus, vamos supor que você tem a mãe, você ama muito a sua mãe. Ama muito. Mas se ela não nasceu de novo, não entra e não vê o reino de Deus. Está bem claro isso? Então, o novo nascimento é o maior milagre do Novo Testamento, porque traz de volta aquilo que Adão perdeu na queda do homem. Sem isso, eu não sou um crente verdadeiro. Então, vamos lá, João capítulo 3, vamos lá, João 3. Eu sei que você já ouviu isso, mas você nunca mais vai esquecer esse roteiro aqui desses ensinos, nunca mais. Então vamos lá, vamos com calma. João 3, versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Então, quem era Nicodemos? Um dos principais judeus, era um mestre, ensinava, conhecia todo o Velho Testamento. Era um homem de uma cultura grande em Israel, de uma inteligência, de muito conhecimento. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha a resposta de Jesus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, olha, se isso não acontecer, não pode ver o reino de Deus, não tem como ver. Por quê? Porque o reino de Deus, só no Espírito é que você tem uma visão dele, a alma não resolve. Continuando. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Olha o que ele tinha na mente sobre nascer de novo. Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aos dois nascimentos que o homem tem, o que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito, com letra maiúscula, que é Espírito Santo, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Para aí. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então eu vou te falar uma coisa forte agora. Se não nasceu de novo, não consegue ser um crente verdadeiro. Não tem a nova vida dentro dele. A pessoa pode nascer na igreja, ser criança, e nas classinhas. Pode participar dos teatrinhos e nos acampamentos, tudo. Mas se não nasceu lá dentro, o que vai acontecer? Ele vai crescendo, daqui a pouco a menina já está com 11, 12. Quer ser mais bonito, o menino vai começar a se envolver com um montão de coisa. Daqui a pouquinho você vê que a maior parte, eles caem no mundo, eles vêm na igreja assim e tal. A maior parte vai para o mundo, vai fazer tudo o que não era para fazer. A maior parte. Filho de pastor não é pastorzinho, filho de crente não é crentinho. Enquanto os pais têm controle e domínio, vão para a igreja. Mas quando os filhos crescem, você perde o controle. Se eles não nasceram de novo, o mundo vai ser a atração deles, os prazeres, as coisas. Eles vão passar por isso. Porque eu não consigo vencer a carne sem eu nascer de novo. Não tem como vencer a natureza terrena se não houver novo nascimento. Então, Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Ele perguntou: como pode um homem nascer? Vai voltar no ventre, vai se reencarnar, voltar no ventre materno? Nicodemos conhecia tudo sobre Gênesis 3. Ele conhecia sobre a queda do homem, conhecia sobre a entrada do pecado no mundo. Ele era mestre, ensinava, conhecia tudo, mas não entendia o que era novo nascimento.
Será que ele não aprendeu que Deus disse, ó, você vai comer do fruto e vai morrer, e eles comeram e morreram? Aonde morreram? Nicodemos não tinha, era mestre, não tinha nenhum conhecimento a respeito disso. Então Jesus falou, se você não nascer de novo, não vê o reino. Então presta atenção. Se eu não nascer de novo, eu posso chegar na igreja, eu posso até ter um cargo na igreja. Mas eu não tenho uma visão do reino de Deus. A visão que eu vou ter é isso. É a igreja organizada, com os seus departamentos, com as suas coisas. Eu vou só ver isso. E achar que o reino de Deus é obedecer todas essas coisas organizadas, que no decorrer dos séculos se organizaram. Na realidade, a igreja são as pessoas, não é a ordem, não é... somos nós, a igreja são as pessoas. Não é templo, não é prédio, não é parede. São homens e mulheres nascidos de novo. Isso é a igreja. Isso aqui não é igreja, isso é parede, é um lugar que a gente entra aqui. Se você não está aqui, a igreja não está aqui, porque a igreja é você. Não é parede, não é templo, não é, essas coisas todas, não é nada disso. A igreja somos nós. Então, veja bem. Você vê uma igreja organizada, é dividida num monte de coisa, tem a organização eclesiástica, é um reloginho que tem que funcionar, 1, 2, 3, 4. Então eu vou achar que o reino de Deus é isso que eu estou vendo. Mas o reino de Deus é muito além dessa igreja organizada. Você acha que tudo que está aqui no Brasil é o reino de Deus? Pensa bem. Você acha que tudo quanto é a igreja é o reino de Deus mesmo? Está tudo perfeitinho ali? Eu quero que você pense isso. Você vai ver que o reino de Deus é uma coisa que vai muito mais além da organização da igreja. Vai muito mais além dessa coisa toda que você está vendo, essa politicagem toda dentro da igreja, essa briga por cargos, briga por liderança. Isso aí é confusão. Agora, se eu não nascer de novo, eu não vejo isso. Mas quando eu nasço de novo, sou uma nova criatura, começo a ver além dessa coisa visível. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Começo a ver que a igreja é o corpo, é a noiva de Cristo. Ela não está limitada dentro de uma organização eclesiástica. Ela não está controlada, ninguém tem Deus como monopólio dentro da sua igreja. Esse corpo de Cristo está no mundo todo agora, liberto dessa organização, formado por homens e mulheres que nasceram de novo. A coisa é mundial. Sim, se ela aceitou Jesus de coração, então ela nasceu de novo. Essa é a condição. Olha, veja bem, não é chegar para uma pessoa que está lá morrendo assim, aceita Jesus, aceito. Não. Sabe, não... Então, não, mas veja bem, a salvação começa assim, ó. Crer no Senhor Jesus Cristo, todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ela nasceu de novo. Agora o que vai acontecer? Quando uma criança nasce, ela nasce assim, pálida, quieta, assim, ela está viva, não está? O que ela quer? Chora. O que ela quer? Mamar. Então ela está viva, ela se mexe, ela tem vida, ela vai chorar, ela vai mamar, a vida se manifesta. Então, agora, aí é que está, eu não vou julgar, mas uma pessoa fala, nasci de novo. Nunca lê Bíblia, nunca faz uma oração, nunca participa de nada, não, sabe? Então não tem um sinal da nova vida. Não tem um sinal da nova vida. Vocês estão entendendo? Porque esse negócio de aceita... Quando eu comecei, tinha um mendigo lá na rua. Eu falava, olha, você acredita que Jesus morreu por você? Aceita, ele faz oração. Fechava os olhos, às vezes abria e está com o olho aberto, repetindo oração. Falei, mas ganhei uma alma para Jesus. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Então, para você receber Jesus, tem que ter uma informação sobre ele, aquilo vai ser revelado, você vai se entregar a ele, vai nascer de novo. Não é uma brincadeira, não é um apelo emocional, vem aqui na frente que está tudo resolvido. Então tem uma nova vida, algo novo se manifesta, a nova criatura vai se manifestar. Eu sei que nós temos parentes, filhos, marido, esposa, mãe, pai, que a gente ama e quer que eles sejam salvos a qualquer custo.
Mas se eles não nasceram de novo, mesmo que seja pai, mãe, marido e esposa, não vão entrar e nem ver o reino de Deus. Não vão. Fala, Valdeci. Isso, então, vamos explicar aqui o que ele está dizendo. Olha, vou continuar a conversa com Nicodemos. Olha, ele diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa água aqui não é água de batismo. Batismo não salva ninguém. Isso aqui é água, a palavra. Como que o senhor prova isso, pastor? Vamos lá. Efésios 5. Deixa eu ir lá rapidinho. Efésios 5. O batismo não salva ninguém. O batismo é para quem creu em Jesus Cristo, se salvou, ele vai sepultar o velho homem e vai ser salvo. Vai ser salvo, não, vai cumprir só isso, nada mais. Olha lá. Deixa eu ver onde está aqui. Então está falando sobre marido e mulher no capítulo 5. Versículo 24. Efésios 5, 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja em tudo submissas ao seu próprio marido. Marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então esse nascer da palavra e do Espírito é quando a pessoa crê na palavra, aquilo tem um efeito dentro dela e ela nasce do Espírito Santo. Agora, o que o Valdeci perguntou está aqui, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Então, nós tínhamos o Espírito morto. Então, quando você crê em Jesus Cristo, aí que é o novo nascimento. O Espírito Santo vem sobre mim e gera dentro de mim um Espírito novo. Cumpre aquilo que Ezequiel disse: dar-vos-ei um Espírito novo. Porei dentro de vós tirarei de vós um coração de pedra e porei dentro de vós um coração de carne. E fareis que andeis nos meus estatutos e os guardeis. Então, isso é o novo nascimento. A pessoa vai ter uma informação, vem a palavra, Jesus Cristo, a pregação do Evangelho, ela crê naquilo. O Espírito Santo gera dentro dela nova vida. Está bem claro isso? Então, eu já vi que eu tenho que ficar só nisso hoje. Quer ver? Vamos lá para Ezequiel, só para você entender. Ezequiel, Isaías, Jeremias, Lamentações, depois vem Ezequiel. Capítulo 36, versículo 26. Olha lá, ele está dizendo sobre a nova aliança e a restauração de Israel. Olha o que ele fala. Versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas iniquidades e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quem que vai fazer isso? Deus que vai purificar, não é o meu esforço. Olha lá, dar-vos-ei, versículo 26, coração novo. Porei dentro de vós espírito novo. Está bem claro isso? Tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Está vendo isso? Ó? Ele vai nos dar um espírito humano novo. Vai tirar o coração de pedra por um coração de carne, significando a sensibilidade que o homem vai ter. E vai pôr dentro de nós o Espírito dele. Vai fazer o Espírito Santo habitar dentro de nós. E farei. Quem é que vai fazer com que nós andemos na palavra de Deus? E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então ele nos dá um Espírito. Quando a pessoa se converte de verdade a Jesus Cristo, então ela nasce por dentro. O que é nascido da carne é carne. O Espírito Santo, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito Santo gera dentro dela um novo Espírito. Aonde Adão morreu, que nós explicamos lá em Gênesis, Cristo agora traz de volta. Então quando eu creio, nasci por dentro. Uma tradução está nasci do alto, nasci de novo. E agora sou espírito. Que é nascido da carne é carne, nosso primeiro nascimento. Mas quem nasceu do Espírito Santo foi gerado. Por exemplo, o anjo chegou para Maria e falou assim: você vai dar à luz e será chamado filho do Altíssimo. Ela falou: mas eu não conheço homem nenhum. Como isso vai acontecer? Ele disse assim: descerá sobre você o poder do Espírito Santo
e a sombra do Altíssimo te envolverá. Por isso o ente santo que nascerá de ti será chamado Filho do Altíssimo. Então não sabemos como foi, mas o Espírito veio sobre ela, gerou Jesus no ventre dela. Então acontece a mesma coisa conosco. Deus vem sobre nós no Espírito Santo. E Ele gera dentro de nós um Espírito novo, acende a luz. Gera um Espírito novo em nós. O que é nascido da carne é carne. Quem nasceu do Espírito Santo é... O que é nasceu do Espírito? Nasceu no Espírito. Então, peraí, eu vou te responder. Quando o homem pecou, deu o apagão, ele morreu por dentro. O Espírito Santo vem agora, gera lá naquele lugar lá, um novo Espírito. Nasceu o Filho de Deus. Isso é um milagre. Isso não é ninguém. Eu não posso fazer. Nem oração forte pode fazer. Ninguém pode fazer. É obra. Isso é obra de Deus. É só Deus que pode fazer. Fala, Galdino. Então, isso, olha, quer ver? Nós estamos em... Volta lá para João. Volta lá para João 1. Isso que é nascer de Deus. João capítulo 1, quando fala do verbo, o que ele diz lá? Olha lá. Versículo 12. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, olha lá, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Deus é que dá o poder dessa pessoa ser filha de Deus. Aí ele complementa, ó, a saber, os que creem no seu nome. Agora, olha lá. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Esse novo nascimento não vem do homem, nem da vontade do homem, mas nasceram de onde? De Deus. Esse é o nascimento de Deus, os nascidos de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Então a pessoa crê em Cristo, nasceu de novo, é nascida de Deus, é feita por Deus um filho. Dentro dela acontece um milagre extraordinário. O Espírito Santo vem e gera dentro dela esse Espírito novo, que é o novo homem que nós estamos falando. Está bem claro isso? Se isso não acontecer, a pessoa pode ter o ritual religioso, vir na igreja, mas ela está morta por dentro. Ela está morta ainda, se isso não acontecer. Pode ser uma criança que nasceu na igreja, fez pecinha, cantou, dançou. Mas se isso não acontecer, quando ela crescer, a natureza velha vem, e não adianta. O único meio é o novo nascimento. Então quem não nasceu de novo não vem e não entra. E isso que nasceu de novo, é isso que eu quero falar para vocês. Esse é o homem interior, é isso que Paulo explica. O homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova. Aonde é que o Espírito testifica? Ele testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. É uma linguagem do Espírito Santo para o Espírito humano. Aonde é que Deus habita se nós somos templo de Deus? Deus habita nesse Espírito nascido de novo. Está lá. Vem fazer morada dentro de nós. Todo nascido de Deus tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Senão ele não consegue ser crente. Está bem claro isso? Isso é um trabalho, é um artesanato que eu estou explicando, trabalhando, tentando, né? Limitadamente acreditando que o Espírito Santo vai fazendo você entender. Porque se você é crente e não sabe isso ainda... Isso aqui é o arroz com feijão, gente. As primeiras lições que tem que ensinar para um crente. Fala, Valdeci. Não, pera um pouquinho. Quem falou aqui alguma coisa? Fala, Borges. Então, é justamente isso. Não, tudo bem. Antigamente falava assim, pregar o evangelho a todo mundo. O que nós tínhamos na mente? Saiu um missionário aqui de São Paulo e lá... fazer um curso, né, do idioma, um curso do povo, e lá na outra terra pegar o evangelho. Hoje na internet, no mundo todo o evangelho está sendo pregado. Aquela visão de missionário, preparar uma pessoa 5, 6 anos, para ir para uma terra longe, chegou lá, a internet está lá, tem tudo. Hoje para pegar o evangelho em todo mundo está fácil.
Entende? Então, como é que eu vou aceitar uma coisa que eu não tenho conhecimento da sua obra, de quem ele é? Então é isso, a fé vem pelo ouvir, essa fé salvadora. Então eu tenho que ter a pregação do Evangelho, as informações que vão me levar a uma compreensão para aceitar Jesus. Como é que eu vou aceitar uma coisa que eu nem entendo, gente? Na hora da dor qualquer coisa serve. Vocês estão entendendo ou não? Por isso que pregar o Evangelho é um trabalho. Falar quem é Jesus, explanar quem ele é, o que ele fez, a obra dele, é um trabalho. É isso que vai levar a pessoa a crer naquilo que está sendo informada. Está bem claro isso? Não adianta chegar num lugar lá, vamos orar pela pessoa, sai demônio, tá, aceita Jesus, aceita. Qual a informação que você deu para ela? O que você falou de Jesus? O que ela está aceitando? Que entendimento que ela tem? Às vezes é uma coisa inútil. Ela não teve nenhuma informação do Evangelho para aceitar Jesus. Uma irmã chegou, vamos lá expulsar o demônio de uma mulher. Eu falei, antes de expulsar o demônio, prega o Evangelho para ela, explica o Evangelho. Vai lá, expulsa o demônio sai e volta no dia seguinte. Vai ficar assim, ó. Você vai fazer mal para ela. Explica o Evangelho, prega, orienta ela a ter uma fé em Jesus Cristo. Não adianta ir lá orar sem nenhuma mensagem de nada para a pessoa crer, ter informação. A fé vem pelo ouvir. Fala, peraí, Valdeci. Vocês estão percebendo que a coisa pregar o Evangelho é uma coisa muito mais séria do que só falar assim, aceita Jesus? Muito mais sério do que ir lá assistir um coral e falar, quem quer aceitar Jesus? É muito mais sério, gente. Uma pessoa nascer de novo é uma coisa muito séria, é um trabalho imenso. Está bem claro isso? Eu mudei para todo lado hoje. Mas é bom. Fala, Eliane, por favor. Então, tem que ter uma informação. Olha, Paulo diz ali em Romanos 10, como crerão em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, como é que vai crer numa coisa que não ouviu nada? Né? Entende? Então, e como ouvirão se não há quem pregue e se não forem enviados? Então tem todo esse processo, né? Então quanto mais informações a pessoa ouvir do Evangelho, não é falar assim, vão para a igreja, ou você vai prosperar, a tua vida vai mudar. Não, isso aí não é Evangelho, isso aí não é Evangelho. Ele tem que ter informações. Fala, Galdino. Mas fala um detalhe dessa coisa mais profunda. Sim, é muito sério isso. Então, olha, é o que Jesus disse. Não vê e não entra no reino. Vocês estão entendendo? Não vê e não entra. No espírito, é verdade. No espírito, a visão da igreja não tem denominação, não tem placa de igreja, não tem essa organização humana que foi feito. Ela é a noiva, o corpo de Cristo. Ela já foi liberta do império das trevas, transportada para o reino. Ela não está na mão do diabo. É uma noiva linda que está numa outra dimensão, formada por todos quantos nasceram de novo. Está bem claro, mas o assunto é o homem interior, gente. Eu não falei nada disso. Então, quem é o homem interior que Paulo fala? É esse que nasceu de novo. Esse é o homem interior, nascido de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Esse que está se tornando novo e o exterior está se corrompendo. Então, esse corromper que ele fala aqui, vamos lá, 2 Coríntios, né? Ainda tem um tempinho, vocês seguram as pontas aí mais um pouquinho? Então vamos. 2 Coríntios 4, onde nós estamos. Olha o que ele diz. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que é o homem exterior? Esse nosso novo espírito nasceu dentro de uma carcaça que tem a natureza humana, que é um homem exterior, né? Que é contrária a ele mesmo. Ele nasceu dentro desse casulo aqui. Você vê aquela lagarta feiona, ela vem assim, né? Um dia ela para no lugar, vira de ponta cabeça, ela morre, ali de dentro dela sai o quê? Uma borboleta.
Então esse é o processo. Nós estamos dentro de um casulão aqui contrário, é o homem exterior que está se corrompendo. Se corrompendo aqui não é que ele está cometendo pecado, adultério. Está se cumprindo nele a sentença de morte. Ele está envelhecendo, a carne está enfraquecendo, os ossos estão enfraquecendo, ele está envelhecendo, ele está murchando. Nós estamos começando num processo de derretimento, né? Só olhando na nossa cara já está mais velhinha. Vocês estão entendendo ou não? Então ele está se corrompendo, caminhando para o fim. Mas uma coisa simultânea está acontecendo contrária dentro de mim. Lá dentro, o meu novo homem, no meu espírito, está se renovando. Está um processo. E o interessante é que eu não sinto isso. Nem você sente. Mas a palavra de Deus diz que é, e é isso que está acontecendo. Está bem claro? Então ele está. Por que ele está dizendo não desanimamos? Porque ele está. Antes aqui ele está, olha o versículo 8 em diante do capítulo 4. Ele fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Levando no corpo sempre o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, porém, esse espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Então ele está falando sobre as tribulações, as perplexidades, tudo isso que todos nós passamos, essa conversa de que nós vamos comer o melhor da terra, nós vamos ter muito dinheiro, nós vamos ser cabeça e não cauda, e nós vamos, dominar tudo. Desprepara a igreja para as tribulações, para as adversidades, para as lutas exteriores que todos nós passamos, um de um jeito, outro de outro. Aí ele fala: por isso não desanimamos, ainda que toda essa carga no homem exterior que está se corrompendo, lá dentro de você tem um homem interior se renovando, uma coisa acontecendo, uma edificação lá dentro. Vocês estão entendendo isso ou não, queridos? Né? Aí ele fala como que nós temos que andar, olha lá. Não, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem. Porque tudo que a gente vê é uma coisa temporal, está sujeito ao tempo. Mas aquilo que nós não vemos é eterno. Então ele está dizendo assim: como vai ser o nosso modo de vida? Eu não tenho que ser controlado pelo mundo visível, atentando nas coisas que se vê, porque tudo isso é temporal, está sujeito ao tempo. Tem que estar atento nas coisas que eu não vejo, porque as que se veem são temporais, mas o que eu não vejo são as coisas eternas que não têm fim. Então está bem claro isso. Então, olha, dentro de você, você nasceu de novo, existe um homem interior aí. Pastor, essa coisa é meio estranha na minha cabeça. A nossa cabeça tem dificuldade de entender. Mas se nasceu de novo, tem um homem interior se renovando, sendo preparado para ter a semelhança de Jesus Cristo. Está bem claro isso? Esse homem interior aqui é o Filho nascido de Deus que vai viver eternamente com Ele. É a igreja. Fala, Máximo. Então veja bem, Paulo fala assim em Efésios 4, Deus levantou os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. São ministérios de palavra. Então dá a entender que a palavra, o evangelho ensinado constantemente, é que faz essa obra dentro. Esse homem interior, ele se alimenta com a palavra é espírito. Então é aí que a palavra vem e vai despertando. Vou falar assim em termos bem simples. De vez em quando você não faz umas viagens aí na revelação da palavra, lá dentro. Uma coisa que vai assim, ó, lá dentro no seu espírito. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Você vai longe, enxerga umas coisas e fala: meu Deus, é a palavra, é o aperfeiçoamento. Então o que acontece?
Quando a criança nasce, ela vem, umas não vem vendo direito, né? Ela vem com os olhinhos, vem meio ceguinha. Daqui a pouco ela vai se adaptando e ela vai viver dentro de um quartinho ali. Mas uma hora ela vai crescer, vai descer do berço, ela vai ocupar uma casa inteira. Daqui a pouco ela vai ocupar o mundo inteiro. Como é que se diz assim? A esfera de ação dela vai ser grande, não vai? É a mesma coisa. Nós estamos numa esfera interior enxergando. A palavra vai sendo ensinada e você vai entrando nisso, entrando, vendo mais, vendo mais. Por isso que a palavra não é limitada. Conforme você pode ouvir sobre o novo nascimento 15 vezes e descobrir uma coisa nova que você não tinha visto. Está bem claro isso? Fala, Edivaldo, eu não te dei a chance, Edivaldo. Sim, ele entrou numa disciplina forte. Por que existem conventos? O que são conventos? Homens e mulheres se trancam lá, eles vão ser noivas de Cristo, eles vão negar qualquer sensação da carne e viver dentro de um sistema pesadíssimo de disciplina. Se não nascer de novo, o que adiantou? Vocês estão entendendo? Não adianta, você pode disciplinar muito, fazer a carne ficar religiosa. Mas o que sustenta a tua vida de fé é o homem interior, o novo nascimento. Então, queridos, olha, entenda isso. Se não nasceu de novo, não vê o reino e não entra. Está bem claro isso? Por isso eu me preocupo muito com todas as pessoas que vêm na igreja, aqui. Porque aqui é o lugar do trabalho, né? Me preocupo com os familiares de todos vocês, marido, esposa, filhos. Quem garante que todos nasceram de novo? Agora, uma criança que nasce quer mamar. Então, uma pessoa desinteressada da Bíblia, de uma oração, de uma reunião de ensino da palavra. De vez em quando vem na igreja de domingo, pode vir nos outros, mas não vem, fica em casa. Você não vê vida. Olha, não é brincadeira chegar num domingo à tarde, depois você ter comido 1 quilo de macarrão. Vir para a igreja, sentar aqui, cantar, ouvir um pastor falar 40, 50 minutos na tua orelha. Só quem é bem disciplinado é que consegue, sim ou não? Quem não for, veio uma vez, falta 2, falta 3, veio uma vez. Então, a nova vida, ela tem evidências da nova vida, se manifesta. Se não há nenhum sinal dessa nova vida, entrega na mão de Deus. O que a gente vai pensar, não é? Fala, Borges. Colossenses 3. Juntamente com Cristo em Deus. Essa é a nova vida. Então o que acontece? Deus sabe quem é o que nasceu de novo. Ele sabe quem nasceu de novo, entende? Então, nós temos essa segurança em Deus. Deus conhece os seus. Agora, Abraão teve 2 filhos. Um da escrava e um da livre. Paulo falou que são 2 alianças. Uma que nasceu da escrava é a velha aliança, gera filhos para a escravidão. O que nasceu pela graça, os filhos de Sara são os filhos da promessa. Esses são os verdadeiros herdeiros. Então ele disse que aqueles que nasceram da escrava não herdarão as mesmas coisas que os filhos da livre. Ele disse ali. Então existe essa mescla. Está tudo misturado. Mas no meio disso tem os nascidos de Deus. E tem os filhos da escrava que não herdarão as promessas, entende? Mesmo dentro da igreja. É duro dizer isso, queridos. A gente quer que todos sejam salvos, né? Mas esses 2 filhos de Abraão, que gera para a escravidão e outra para a salvação, que é a lei e a graça, eles estão tudo dentro da igreja nos dias de hoje. Todos. Deus sabe quem é e quem não é. Está bem claro isso? Então Jesus disse o que para Nicodemos? Se não nascer de novo, não vê o reino. Não entra no reino. Vocês estão vendo como isso é sério, queridos? E agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem não nasceu de novo não entende o evangelho. Ele vai gostar das campanhas, das histórias do povo de Israel, que é muito bonito. Mas quando você começa a falar da cruz, dos feitos da cruz, a cabeça dele dá um nó. Ele não entende. Está bem claro isso no seu coração?
Vamos mais adiante, vamos lá, vai. Olha, vamos meditar nisso. Quando Jesus ressuscitou ali em Mateus 28, ele ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos, ensinou bastante coisa. Agora quando ele disse assim, ide por todo mundo e pregue o que para todo mundo? O evangelho, as boas novas de grande alegria. Ele não falou, vai para todo mundo e pregue todo o judaísmo. Ele falou, o evangelho. Está bem claro isso? Quem crer no evangelho e for batizado. Ó, você quer ver? Vamos ler um texto aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 15. Paulo fala assim, olha, isso responde, ó. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teris, contudo, muitos pais. Ponto e vírgula. Agora olha o que ele diz. Pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo. Então, Paulo, pelo evangelho, gerou os coríntios em Cristo. O evangelho é que gera a nova vida, a informação do evangelho. Está bem claro isso? Olha, você pode ver que os apóstolos do Novo Testamento nunca fizeram campanha de muralha de Jericó. Por exemplo, Paulo nunca falou nada das muralhas de Jericó. Nunca pregou sobre isso, ele só falava de Jesus. Pedro também não falou nada das muralhas de Jericó, da lepra de Naamã, do gigante Golias. Pode ver que a linguagem dos apóstolos é uma linguagem nova. Cristo é o centro de tudo. Surge a igreja. A igreja não existia no Velho Testamento, existia o judaísmo. Tudo era em torno do povo judeu. Primeira vez que vem a palavra igreja na Bíblia é em Mateus 16, onde Cristo fala sobre esta pedra que é Cristo. Eu vou edificar minha igreja e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. A igreja, essa noiva, surge na nova aliança. É uma coisa que está oculta e está clara ao mesmo tempo. Então Paulo gerou eles em Cristo, através do Evangelho. Tá bem? O que é o Evangelho? As boas novas de grande alegria. Boas notícias de grande alegria. Que nasceu hoje na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. As boas novas, elas vêm com o nascimento de Cristo. Agora eu vou conhecer o Velho Testamento, é tudo muito bom, tudo muito bonito. Mas nós estamos, toma a ceia, este cálice é o sangue do Novo Testamento, do meu sangue. A ceia mostra, esse corpo é o corpo que foi partido por vós. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, faça isso todas as vezes que fizeres em memória de mim. Todas as vezes que vocês beberem do cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor. Já aconteceu na cruz tudo, é a ceia. Será que vocês entendem isso? É só por Deus, né? Então nós estamos nesta nova aliança. Jesus já abriu um novo e vivo caminho. Cristo nos libertou, nós morremos para a lei mediante o corpo de Cristo. Nos libertou da lei. A lei e os profetas vigoraram até João. Olha, resumindo aquela mesma história. Cristo é o verdadeiro cordeiro que substituiu todos os cordeiros do Velho Testamento. Cristo é o nosso sumo sacerdote que substituiu todos os sumos sacerdotes do Velho Testamento. Cristo é o nosso verdadeiro apóstolo. O apóstolo da nossa fé, ele é o verdadeiro apóstolo. Então Cristo assumiu toda a posição de todos aqueles do Velho Testamento. E o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que acredita. Então, Cristo assumiu o controle de tudo agora. Ele é o intermediário, ele foi o sacrifício, ele é o sumo sacerdote, ele é tudo agora para nós. Ele é o caminho, acabou. Não tem mais que voltar para trás. Não existe mais levitas. O sacerdócio levítico acabou.
Acabou, não tem mais levita. A pessoa pensa que toca uma guitarra é levita. Eles falam assim, não tem nada a ver. Não existe ministério levítico, acabou com a lei. Cristo assumiu tudo agora. Leia Hebreus para entender isso. Tá claro? Então vamos terminar, né? Hoje, vocês me perdoem, fomos longe demais, né? Passamos aí uns 15, 20 minutos. Vocês querem perguntar? E se nós falarmos tudo isso de novo, vocês vão perguntar tudo de novo.